Por que isso? Justamente porque não tem aquela autoestima. Falta algo. Falta algo. E muitas vezes nós estamos procurando uma luz. Porque vamos ser sinceros. E aí mora o cerne da questão do meu último artigo, de um artigo intitulado Há uma luz em um mundo de trevas. Há uma luz. E nesse artigo eu começo narrando da seguinte forma: não é apenas nesta madrugada que me pego com um certo desânimo quanto ao mundo e em especial ao nosso país. Pois não é fácil você conviver com tantas notícias ruins em um ambiente onde a injustiça predomina sobre decisões daqueles que deveriam ser o nosso poder judiciário. Né? Tanto entra nas redes sociais, né? É isso, é aquilo, o STF que deveria ser, né, o bastião da justiça do nosso país, cometendo uma injustiça em cima da outra. De repente, um delator que mentiu, ou seja, a sua delação tinha que ser cancelada. O que o juiz faz? Ele prende o advogado que divulgou. Eita, nós. Mas se eu vou começar a falar disso, eu vou começar a ficar nervoso. Vou começar a trazer sentimento que não é muito bom. E era justamente esse sentimento. Eu estava em oração e buscando que o Senhor tirasse esse sentimento de mim. Em um ambiente em que as guerras estão entre países, mas também chegando nos lares, permitindo um grande número de notícias de tragédias envolvendo filhos contra pais, pais contra filhos, irmãos contra irmãos. A verdade é que aqueles que buscam esperança no mundo estão ficando cada vez mais frustrados e com suas almas cada vez mais vazias. Conhece alguém que está passando por esse processo? Só notícia ruim, só tragédia, só acontecimento ruim. E tem pessoas que consomem isso. Consomem isso. Eu fico me pensando, precisa ser muito forte espiritualmente falando para você conseguir ter uma vida equilibrada consumindo esse tipo de conteúdo. Chega uma hora que você cansa. Quantos de nós estamos nesse momento buscando remédio para uma dor que não é aparente? Trabalhamos muito para tentar ocupar nossa mente com uma esperança de que o dinheiro permitirá momentos de felicidade, que normalmente está relacionado à cultura do consumismo. Trabalho muito, deixo de alimentar quando eu digo, né, alimentar só de alimento material, não. Alimentar de atenção, de carinho, de afeto, de respeito, nossos filhos, nossa família. Estamos deixando isso de lado. E estamos trabalhando cada vez mais. Trabalhando cada vez mais. Você já parou para pensar que estamos buscando refúgio e cura em uma corrida frenética pela compra da felicidade, por meio de bens materiais ou momentos que não são duradouros, e que muitas vezes, ao ver que este momento de alegrias compradas passam, recorremos a medicamentos, bebidas e outras atividades que permitam algum tipo de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor de prazer. É até uma problemática para nós, professores, né? Porque a gente percebe que a obesidade infantil tem tomado conta. Tem tomado de conta. Em grande parte em função do acesso à dopamina de forma muito simples. Antigamente, na minha época, eu acredito que na época de boa parte daqueles que estão nos acompanhando, nós, para termos a dopamina, tínhamos que ir lá chutar bola na rua, brincar, né, fazer atividades que envolviam muito corpo, atividade física e tudo mais. E hoje a criançada está querendo ser gamer, youtuber, e tá lá. E tá lá, né? Tá no seu dia a dia e conseguindo dopamina
que esse prazer no celular, sem fazer aquela atividade física. Beba muita água. Sem isso, né? E com isso, claro, né, sem queimar calorias, né? Muitas vezes ali tá jogando videogame, mas tá com algum tipo de doce ali ao lado, né? E aí, eu só acredito que os pais estão atentos a essa questão, porque esta questão da dopamina é uma questão que antigamente era muito mais difícil de se ter e hoje, né, tá muito mais fácil. E infelizmente isso tem permitido as pessoas de não ter tantos momentos de prazer em família, atividades em famílias, né? Então é muito mais comum assistir um filme, é muito mais comum fazer outras atividades, ou muito comum estarmos em uma mesa, cada um no seu celular. É, é isso. Cada um buscando a sua dopamina, cada um consumindo aquele tipo de conteúdo que de alguma maneira traz felicidade para ele ou ela. Ou seja, pessoal, esse tipo, a questão central é que mesmo os meios para se encontrar o tal neurotransmissor de prazer, dopamina, também são passageiros, mesmo eles. O que reforça a profecia bíblica de que tudo por aqui tem prazo de validade. Tudo é vaidade. Vaidade. Tudo vai se acabar. Tudo vai se acabar. Com exceção da nossa alma. Porque as próprias escrituras deixam claro que o nosso espírito voltará para aquele que o deu. Né? Então, a verdade é que o vazio em que as pessoas estão buscando preencher com coisas que podem ser compradas só pode ser preenchido totalmente por aquilo que chamamos de graça. E aí eu convido você novamente para ler o artigo que está em psnews.tv.br sobre a revelação da graça. Porque não faltam igrejas que justificando, né, criando ali, falando a graça sou eu. A graça a graça está aqui. Glória a Deus se a graça está lá. Porque a graça é Jesus Cristo. Foi ele que comprou. Foi ele que nos entregou de graça o direito a uma vida eterna. Foi ele que ao ir nos deixou a mensagem: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, no caso Jesus Cristo. Por quê? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou, teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, Apocalipse, e vos lavarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então percebamos de maneira muito clara, esta é a graça. A graça é Jesus Cristo. E ela se revela a todo momento na nossa vida. Por quê? Porque ele é onipresente, ou seja, ele está presente em todos os lugares. Onisciente, tudo está sobre a ciência dele. Tudo ele sabe. Né? E onipotente, todo poder é me dado no céu, na terra e até debaixo da terra. Foi o que ele falou. E é o que cremos. Não há mal nenhum, não há vazio nenhum que não possa ser preenchido por ele. Por isso que quem tem essa dádiva de acreditar no sobrenatural de Deus, para quem tem essa dádiva, o que nós devemos fazer diariamente é o que? Compartilhar essa dádiva. Você que está acompanhando esse programa, está, né,
está se conectando com esse artigo que eu escrevi. Existe cura para esse vazio. E a cura para esse vazio não está em crenças vazias. A cura para esse vazio não está em medicamentos, que por nome científico está escrito que remédio remedia. Nós estamos falando de cura. Não há como de reduzir o poder daquele que é onipotente. Não há nada que ele não possa fazer. Nada. Esse que fala com você teve um derrame cerebral hemorrágico com 20 anos de idade. Com 21 já estava seguindo a sua vida. É impossível? Pode até ser. Pode até parecer. Mas tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. A verdade é que o vazio em que as pessoas estão buscando preencher com coisas que só pode ser preenchido por aquilo que chamamos de graça. E que nada melhor do que viver por aqui, com a certeza de que mesmo em um ambiente de tristezas, dores, vaidades, todo mundo quer ser melhor que o outro. Todo mundo quer ter mais seguidor, todo mundo quer ser mais bonito, todo mundo quer ser mais inteligente, todo mundo quer ter o carro melhor e acha que isso é legal. Tem gente que vende isso. Tem até teologia que vende isso. Esses dias eu vi aí Pablo Marçal batizando. Pelo amor de Deus. Teologia da prosperidade. Pastor coach. Ai, ai, ai. Tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí, meus amigos. A salvação. Aqui, ninguém disse que não haveria aflições para aqueles que seguem a Cristo. No mundo tereis aflições. Mas como eu venci, você vencerá também. Isso é palavra de Jesus Cristo. No mundo tereis aflição. Mas ele deixou claro. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Ou seja, qual que é a nossa causa? Qual que é a nossa dificuldade? Porque tudo isso que eu coloquei aqui, tristeza, dores, vaidades, egos, crimes, injustiças, né? Se eu estou aqui como estrangeiro, qual que é a certeza que eu tenho? Que não há mal que dure para sempre. Não há mal que dure para sempre. E eu creio que existirá um justo juiz. Em um ambiente de injustiça, nada melhor do que lembrarmos de que haverá um juízo final, que dará a justa sentença eterna a todas as pessoas, tanto as vivas quanto as mortas. Por mais que falamos de juízo final, morte, finais do tempo, parece algo difícil de digerir, não é isso? Na verdade, estamos falando da libertação e da verdadeira luz que a escuridão do mundo não pode apagar, que é a esperança de uma vida eterna com Deus, em paz. Glória a Deus. Em paz. Em um lugar que a pedra da esquina é o próprio Jesus Cristo. Quem de nós que segue a Cristo não quer ouvir aquelas palavras: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo? No pouco foste fiel, no muito vos colocarei. Entra pro gozo do teu Senhor. Eu deixo no artigo alguns conselhos dados pelo apóstolo Pedro, né? E ele já começa falando assim:
e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Convido você para ler o artigo completo em psnews.tv.br. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal da turma e se inscreva no meu canal também, Fala Professor Samuel. Eu te convido. Vamos refletir um pouco mais. Não deixemos que a escuridão do mundo, apague a nossa luz. Aquela luz que está lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é o guia. Como assim? Falaram para mim que o meu guia é o líder espiritual que está lá. Não. Está errado. O meu guia é a palavra de Deus. Aquela que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Glória a Deus. Chegamos nos últimos minutos do nosso programa. Que felicidade ter você aqui. Saber que você está nos acompanhando. Ainda somos um número pequeno, eu fico acompanhando. Mas eu tenho certeza que esse número há de aumentar. Porque eu confio em você que vai compartilhar esse vídeo. Uma história linda da Avanir Figueiredo, uma escritora que estudou já na sua meia-idade, né? E hoje, chegando aos seus 60 anos, está se apresentando como uma escritora de cordel. História linda, história de Deus, história do tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Existe o tempo de chorar, mas também existe o tempo de rir. Eu creio em uma hierarquia de dons. O superior a todos não é o status social, não é aquele que prega, não. O dom superior a todos é o amor, é a caridade. Logo abaixo, a profecia. E eu acho uma pena alguns religiosos que estão deixando a busca da revelação de lado, a profecia de lado. Eu creio em um Deus que ele toma um ser humano no dom de profecia, na revelação. E eu busco isso. Eu oro antes de escrever. Eu busco andar de acordo. Porque o problema não está em errar. Eu não sou santo. O problema não está em errar. O problema não está em ser um pecador. O problema está na iniquidade. É não ter o temor do Senhor. Para falar, basta, eu não vou errar mais. Eu não vou pecar mais. Eu quero servir a meu Deus. Eu quero entrar nas moradas do Altíssimo. Eu quero morar com Ele. Eu amo Ele. A minha vida é para segui-lo. A minha vida é para servi-lo. E se falta em mim força para sair desse mundo e desse lamaçal de pecado, glória ao nome do Senhor, eu creio no Deus que eu sirvo, de que uma só palavra dele e tudo quanto é pecado, tudo quanto é mal, tudo quanto é escuridão vai embora e o nome de Deus é glorificado. O povo precisa conhecer esta luz. O povo precisa conhecer esta palavra que preenche a nossa alma. O povo precisa conhecer que existe um Cristo Jesus que ele une e não divide. Porque ele une no amor. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essas divisões, esses debates, nos próprios versos que eu deixo lá, descrito no meu último artigo, tá lá, multiforme graça de Deus. O que é multiforme? Múltiplas formas. O meu irmão que teve o aceite, meu irmão que conheceu a graça, conheceu a figura de Jesus Cristo,
por meio de uma igreja neopentecostal, uma igreja diferente. Eu sou de uma igreja, né, pentecostal clássica. Olha, ele conheceu lá. E depois ele vai buscar nas escrituras. Porque é a palavra de Deus e nós precisamos ler e meditar nela, porque falam muito de prosperidade. Mas qual que é a prosperidade descrita em 1 de Salmos? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém em caminho de pecadores, nem se assenta em rodas de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro d'água, e, atenção, e tudo quanto fizer prosperará. A prosperidade do céu é diferente da prosperidade conquistada com mentira, com caça-clique e com busca que só trazem um mal. Então, esse é o Fala Professor de hoje, chegando aí nos últimos minutos. E o meu convite novamente para vocês, eu vou compartilhar aqui novamente. Ó, tá aqui. Compartilhar com vocês. Muito obrigado, né, a todos vocês que estiveram, que ficaram conosco até a reta final deste programa. Que Deus abençoe vocês, né, e que nós tenhamos uma ótima semana. Que Ele abençoe nosso caminho, que Ele abençoe a nossa vida. Que todo tempo de chorar, ele possa chegar o mais rápido possível do seu fim. Que Deus nos dê força para passar por esse mundo de injustiça, por esse mundo de notícias ruins, sem perder a esperança nele, sem desacreditar nele, sem blasfemar dele. Que ele nos dê força de andar de cabeça erguida, com a certeza de que ele vive. E porque ele vive, eu creio no amanhã. Ele vive. Muito obrigado. Império das Esfirras, convido vocês, comprem lá, me ajuda também, né, quando você compra lá no Império das Esfirras, e sem contar que é um lugar onde hoje mesmo eu comprei esfirra lá, muito bom, gosto muito da pizza de lá. E para você que está querendo estudar, já sabe, terá ensino técnico, ensino superior, pós-graduação, tudo no mesmo lugar. Será Educa São Paulo, a partir de sábado que vem. Fica em cima dos correios, está muito fácil acesso. Então é a Anhanguera. Curso de inglês também é o Wizard. É a Anhanguera, é o Wizard. Tem tudo no mesmo lugar. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.